Já parou para pensar por que todo fim de ano nossas casas e cidades se enchem daquelas luzinhas coloridas piscando? No Brasil, a gente chama de pisca-pisca, e essa tradição vai muito além de uma simples decoração. Ela tem uma história e um significado bem profundos. Hoje, vamos desvendar juntos o verdadeiro motivo por trás das luzes de Natal. Fica comigo até o final, que eu prometo que você nunca mais vai olhar para um pisca-pisca da mesma maneira. A principal razão, e a mais antiga, é religiosa. Para os cristãos, o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo. E na simbologia cristã, Jesus é frequentemente chamado de a luz do mundo. Ele representa a esperança, a verdade e a salvação que vieram para dissipar a escuridão do pecado e da ignorância. Então, quando acendemos as luzes de Natal, estamos, de forma simbólica, representando a chegada dessa luz divina ao mundo. Cada pequena lâmpada é como um lembrete dessa mensagem de esperança, alegria e renovação espiritual que a época traz. É como se estivéssemos dizendo: aqui nesta casa celebramos a luz que vence as trevas. Mas de onde veio a ideia de colocar luzes em árvores? A origem nos leva para a Alemanha, lá no século XVI. Naquela época, as pessoas usavam velas de verdade para decorar as árvores de Natal. Martinho Lutero, o famoso reformador protestante, teria sido um dos primeiros a fazer isso. Diz a lenda que, caminhando por uma floresta em uma noite de inverno, ele ficou maravilhado ao ver as estrelas brilhando através dos galhos dos pinheiros. Ele quis recriar aquela cena mágica para sua família. Então colocou pequenas velas nos galhos de uma árvore em casa, simbolizando o céu estrelado na noite em que Jesus nasceu. Era uma forma de imitar as estrelas e também de guiar os viajantes durante o inverno escuro. Claro que usar velas em árvores secas era um perigo enorme. Imagina o risco de incêndio. Foi só no final do século XIX que a coisa começou a mudar de verdade. Em 1882, um colega de Thomas Edison, chamado Edward Johnson, teve a ideia genial de substituir as velas por pequenas lâmpadas elétricas. Ele montou a primeira árvore de Natal iluminada eletricamente em sua casa, em Nova York. Eram 80 lâmpadas coloridas, em vermelho, branco e azul, que giravam e piscavam. Foi uma verdadeira sensação. Mas na época, a eletricidade ainda era um luxo. E ter uma árvore assim era caríssimo. Apenas os muito ricos podiam se dar a esse luxo. A popularização dos pisca-piscas só aconteceu mesmo no século XX, quando a eletricidade se tornou mais acessível e a produção em massa barateou o custo das lâmpadas. A partir daí, a tradição decolou e se espalhou pelo mundo todo. A tecnologia também evoluiu. As luzes começaram a piscar em sequências, criando aquele efeito dinâmico e mágico que a gente adora. O nome pisca-pisca não poderia ser mais perfeito, né? Esse movimento das luzes traz uma sensação de vida e festa, transformando nossas casas e ruas em cenários acolhedores e cheios de encanto. Mas o significado das luzes de Natal não para na religião e na história. Existe também um lado cultural e emocional muito forte. Pensa comigo, o fim do ano pode ser um período escuro, literalmente, com noites mais longas no hemisfério norte. Psicologicamente, as luzes brilhantes ajudam a combater essa melancolia sazonal, trazendo uma sensação de calor, conforto e bem-estar. Elas criam um ambiente festivo que nos convida a celebrar. Além disso, decorar a casa com luzes é um ritual que une as famílias. Quem não tem uma memória afetiva de montar a árvore de Natal com os pais, os avós ou os irmãos? É aquele momento de tirar as caixas de enfeites do armário, desenrolar os fios emaranhados do pisco-pisca e trabalhar junto para deixar a casa mais bonita. Essas luzes acabam se tornando símbolos das nossas próprias memórias e tradições familiares. E não é só dentro de casa. Quando enfeitamos a fachada, as janelas e os jardins, estamos compartilhando essa alegria com toda a comunidade. As luzes criam um senso de união social. As ruas iluminadas nos convidam a sair, a passear, a admirar
as decorações dos vizinhos, cidades inteiras se transformam, promovendo um espírito de coletividade e boa vontade. É uma linguagem universal de celebração que todo mundo entende, independentemente da crença. Hoje, graças à produção global e à tecnologia LED, os pisco-piscas são mais baratos, seguros e variados do que nunca. Temos luzes de todas as cores, formatos e tamanhos. Luzes que tocam música, que mudam de cor pelo celular. A criatividade não tem limites. Elas estão por toda parte, nas fachadas das casas, enroladas em árvores de praças públicas, contornando presépios. E, claro, na nossa querida árvore de Natal. Então, da próxima vez que você ligar o pisco-pisca na tomada e vir aquelas luzinhas brilhando, lembre-se de toda essa jornada, lembre-se das velas na Alemanha do século XVI, da primeira árvore elétrica em Nova York e do poderoso simbolismo da luz que representa esperança, renovação e união. Essas pequenas lâmpadas são muito mais do que um enfeite. Elas são uma forma de anunciar a chegada do Natal, de aquecer nossos corações e de nos conectar com algo maior, seja a nossa fé, a nossa família ou a nossa comunidade. É a magia do Natal brilhando para todos nós. E aí, gostou de descobrir a história por trás das luzes de Natal? Qual é a sua memória preferida envolvendo pisca-piscas? Me conta aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado por assistir e um Natal muito iluminado para você.